Olá, vocês estão no canal Lenda em Movimento. Este é um vídeo que não vai ser exatamente um vlog, também não vai ser exatamente um guia de viagem, mas vai ser um documentário de como foi a nossa viagem para Fortaleza. Fizemos uma viagem para Fortaleza em setembro de 2025 e eu gostaria de mostrar para vocês como nós fizemos essa viagem ao longo de todo o período, qual foi nosso roteiro, a nossa rotina, e eu quero mostrar tudo isso para vocês ao longo desse vídeo. Então, como funcionou? Nós chegamos em Fortaleza numa quarta-feira, e a estrutura do aeroporto é bem boa, é comum a qualquer aeroporto que eu já tenha ido, bem organizado, bem limpo. E ao chegar lá, nós queríamos pegar um passaporte que a cidade disponibilizava. Nós vimos isso em outros vídeos do YouTube, mas o passaporte não estava aceitando mais carimbos. Como é que ele funcionava? A cidade disponibilizava esse passaporte, você visitava pontos turísticos e ganhava carimbos. E ao final de você acumular todos esses carimbos, você ganhava um brinde. Só que a pessoa lá me explicou que o secretário havia mudado, que o secretário de turismo, imagino, né? Havia mudado e tudo mais, e aí não estava mais disponibilizando. Mesmo assim, pegamos o passaporte para ficar aí de recordação. E aí nós partimos em direção para a Foco. Aqui eu não tenho eu não ganho nada em falar da Foco, mas foi onde nós alugamos o nosso carro, um confortável Fiat Argo, para aproveitar nossa estadia. Não tivemos demora para pegar o carro, não tivemos nenhum problema e seguimos em direção à nossa hospedagem. Bom, nós ficamos no Sesc Iparana. Já vi em alguns vídeos aí Sesc Iparaná, mas não tem acento, é Sesc Iparana. Lá nós tivemos acesso à pensão completa, ou seja, café da manhã, almoço e janta. E por lá nós já chegamos em Iparana jantando e nós gostamos bastante da variedade de comidas. Nós tínhamos lido alguns comentários falando que a comida não era tão variada e não eram tão boas, mas podem ser comentários muito antigos ou que foram corrigidos pelas administrações que passaram pelo Sesc. O fato é que nós gostamos de cada refeição que nós aproveitamos por lá. E falando um pouquinho mais da estrutura do quarto, a estrutura do quarto é excelente, contém ar-condicionado para uma cidade muito quente como Fortaleza, né? Tem um bom banheiro com secador, com espelhos muito grandes, né? Um quarto que tem uma boa amplitude, tem uma boa sala. Então, se você vai com mais pessoas, vai ter um quarto que vai ter uma cama de casal e um outro quarto ou uma sala que tem ali as camas de solteiro, né? Então, no mais, é um bom quarto. Falando um pouco mais da TV, lá eles disponibilizam alguns canais da TV fechado, tem um pacote lá da Sky. Não tem todos os canais, mas tem uma grande maioria de canais onde você vai conseguir se entreter na hora de dormir, na hora de acordar com a televisão, né? Para quem gosta. E é importante salientar que nós ficamos nos chalés, tá? Imagino que os chalés em todos os Sescs eles funcionam mais ou menos nesse mesmo padrão. Antigamente, os chalés eles eram mais requisitados, não era uma coisa tão moderna. Mas existem apartamentos lá que imagino que foram construídos depois com uma estrutura parecida ou até superior aos chalés, mas que tem a vista para o mar. Então, essa é a diferença entre os chalés e os apartamentos, basicamente. Mas os chalés atendem super bem, tá? Toda essa descrição que eu passei aqui para vocês foi o que existia no nosso chalé. Não sei dos apartamentos, mas imagino que seja uma estrutura um pouquinho superior, um preço um pouquinho superior, mas que no final das contas não compensa tanto pagar por isso. Bom, o Sesc ele conta com atividades de recreação ao longo de suas piscinas e em outros lugares. Para quem tem criança isso é ótimo, mas se você é como eu, só quer aproveitar os benefícios de se hospedar no Sesc, você vai conseguir aproveitar bastante, com toda certeza, mesmo se você não tiver criança. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar lá no Sesc de Iparana. Bom, e aí eu quero falar um pouquinho antes de iniciar nossa estadia. Nós chegamos lá numa quarta-feira. O nosso voo saiu daqui
às 10 da manhã de Belo Horizonte, fizemos conexão em São Paulo e chegamos lá em Fortaleza às 16 horas. E eu quero falar um pouquinho do trânsito antes de mais nada. Bom, esse é um item que merece atenção, porque se você é acostumado a dirigir em sua cidade, onde o trânsito é mais dinâmico, as pessoas fazem as coisas com mais rapidez, com mais agilidade, principalmente dentro dos bairros, né? É, Lá em Fortaleza você vai encontrar um povo que é um tanto quanto calmo e devagar demais na hora de dirigir. Tem uma via lá que o limite ele é 50 quilômetros por hora. E essa via ela é enorme. Imagino que essa via ela dá acesso para o litoral leste lá de Fortaleza, e cada sinal é impressionante, tem cada sinal, cada esquina tem um sinal. Então, você precisa ter bastante paciência com o trânsito, porque no fim vai dar tudo certo. O interessante é que mesmo com o limite mais baixo nessa via, eu passei por 2 acidentes que haviam acabado de acontecer lá em Fortaleza. E aí, o fato do trânsito ser assim por lá, você tem poucos quilômetros andados e muito tempo de deslocamento. Então, esse é um primeiro ponto negativo que eu consigo elencar de ficar hospedado no Sesc. Porque o Sesc, ele fica numa região metropolitana de Fortaleza, ele não fica em Fortaleza mesmo. Então, quando você vai para Fortaleza, para ir no Mercado Central, para ir em qualquer lugar que fica mais para o centro de Fortaleza, se você estiver no Sesc, você vai ter que considerar andar cerca de 17 quilômetros em quase 50 minutos. Em um ritmo normal, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, com o trânsito todo liberado como estava lá para nós, em horários que não são de pico, horário que tem um trânsito melhor, aqui em Belo Horizonte a gente demoraria cerca de 30 a 35 minutos. E por lá nós sempre gastávamos quase 50 minutos ou mais de 50 minutos. Então, sempre que precisávamos ir na cidade, já tínhamos que considerar um tempo de deslocamento maior. Então, se você for ficar no Sesc, já fica avisado de como funciona o trânsito, tá? Então, vamos para quinta-feira. Então, eu vou elencar aqui tudo o que fizemos nos dias em que ficamos por lá. Na quinta-feira, nós fizemos uma progressão mais leve, já que nós viemos de uma viagem longa. Querendo ou não, é uma viagem um pouco longa, pelo fato de fazer conexão e a conexão demorar um pouco mais para partir. Então, nós optamos por fazer um trabalho mais leve na cidade. Então, nós fomos conhecer os lugares mais clássicos da cidade. Nós fomos no Mercado Central, fomos no Mercado São Sebastião, conhecemos a Orla da Beira-Mar, nós vimos por lá a Praia de Iracema e também aproveitamos para curtir o pôr do sol na Ponte dos Ingleses. Essa ponte parece ter sido reformada há algum tempo e ficou ótima para acompanhar esse evento que fica lindo no final do dia, como você está vendo no vídeo de agora. Então, eu gostei muito da região ali do Beira-Mar, uma região muito movimentada. Neste dia que fomos, estava acontecendo a gravação de algum show lá na Orla. Eu não sei quem estava gravando, tá? Me perdoe, mas todos lá estavam muito calmos, muito tranquilos, curtindo o pôr do sol. Então nós não tivemos qualquer problema com esse passeio. E aí daí já retornamos para o Sesc para pegar a janta. Então, olhando agora para a sexta-feira, então quinta-feira foi bem mais tranquilo, tá? Sexta-feira nós fizemos o plano de acordar bem cedo e encarar uma excursão de um dia para Jericoacoara. Isso mesmo, nós pagamos R$ 250 para a agência de viagens e eles nos buscaram lá mesmo no Sesc às 4h10 da manhã. Então, depois de cerca de 2 horas, nós chegamos no ponto de apoio deles lá para tomar um café. Parece que todas as agências tomam café nesse lugar, então o lugar estava bem cheio, mas deu para tomar um café tranquilo. E depois disso, chegamos em Jijoca de Jericoacoara. Esse lugar é a cidade, né? E é nessa cidade, nesse lugar que nós pagamos uma taxa ambiental de R$ 41,50 para poder entrar na vila de Jericoacoara. Então, eu achava que Jericoacoara era uma cidade, mas é ao contrário. Jericoacoara é um distrito de Jijoca de Jericoacoara e eles cobram essa taxa ambiental de R$ 41,50 para fazer a manutenção lá da vila e deixar ela nos conformes da natureza, né? Então, nós pegamos um veículo que se chama Jardineira, é um veículo 4x4 que carrega pessoas
na carroceria e também tem uma estrutura montada. Ela pode levar 16 pessoas, se não me engano, e nós seguimos viagem até o nosso primeiro destino em Jeri, que é a Lagoa do Paraíso. Quando chegamos lá, nós fomos abordados por um pessoal da Gave que queria nos fazer comprar a nossa próxima estadia em Fortaleza ou em qualquer outro lugar do Brasil que eles tivessem hospedagem. Só que, e aí, o que atraiu nós para conversarmos com ele foi que eles ofereceram uma consumação de R$ 100 grátis para ficar ouvindo falar eles um pouco e tudo mais, mas quando nós percebemos que nós iríamos perder um tempo gigantesco nessa primeira estadia, e nós sabemos que o nosso percurso seria muito curto ali, porque é uma excursão de um dia onde nós passamos por vários lugares, nós paramos de trocar ideia com eles e fomos para a lagoa de forma imediata. Então, quando nós chegamos na lagoa, o que nós vimos foi uma vista muito linda, uma vista espetacular. De fato, lá é a Lagoa do Paraíso. Como lá é uma lagoa, a água é muito agradável e por ter muito vento, gera-se ondas e parece que simula bem que nós estamos numa praia. Inclusive essa lagoa tem uma estrutura de areia lá que parece que de fato a gente está numa praia, mas não estamos. Então tem toda a estrutura das redes, dos balanços, todas as estruturas são ótimas, clássicas para foto, né, em Jericoacoara. E aí nós ficamos por 2 horas neste local paradisíaco e chegamos na conclusão de que seria o top 1 da viagem. A nossa viagem estava muito no início ainda, na sexta-feira, mas ali nós concluímos que esse seria o nosso top 1. Acho que seria difícil encontrar um lugar tão bonito quanto a Lagoa do Paraíso. Bom, saindo de lá, nós fomos em direção ao Buraco Azul. Lá nós tivemos que pagar R$ 40 para entrar e curtir lá o buraco. Eu cheguei a pesquisar sobre o local e o buraco foi feito para construir uma rodovia lá próximo em 2019. Só que depois de fortes chuvas naquela época, o buraco se encheu de água e por causa do calcário ela ficou azul e muito azul, dando um lugar interessante para turistas. Então, ela tem uma estrutura super instagramável também, lugares para você poder tirar foto. Tem um lugar lá que dá para você ficar na água tranquilamente, mas também tem lugares que são muito fundos, com 5 metros de profundidade. Então, apenas para conhecer, acho que valeu a pena ir, mas nós não voltaríamos porque parece ser um lugar um pouco mais elitizado. Ele estimula um pouco o consumo, as coisas lá são um pouco mais caras mesmo. Então eu cheguei a pagar numa água lá R$ 7. Então eu vi um pessoal lá que apresentava ter um pouco mais de dinheiro. Então não acho que seja um lugar que vale a pena você ir para falar assim, eu vou passar o dia nesse buraco azul. Não faça isso. Vai lá, conhece o lugar, fica lá um tempo e vai embora. E foi isso que nós fizemos. Nós ficamos 1 hora e super aproveitamos a água nesse período. O dia estava bem quente e ficamos lá no rasinho lá mesmo e aproveitamos a água. Bom, em seguida nós partimos para a Árvore da Preguiça. Essa parada é muito rápida, é só olhar a árvore mesmo e tirar algumas fotos, né? E aí nós ficamos por lá 10 minutinhos e tiramos bastante fotos. Nesse lugar nós já estávamos dentro do Parque Nacional. E esse lugar é muito interessante por quase não haver intervenção humana. Você quase não vê lixo, você vê muito vento, você vê muitos animais, como os jegues, né? E esse lugar é muito interessante porque não tem quase nenhuma intervenção humana e tem muita areia, uma vista paradisíaca do mar e a galera fazendo esporte lá do kitesurf. Adiante, chegamos na vila de Jericoacoara. É um lugar bem pequenino, mas aconchegante. Por lá nós fomos até a praia, que estava com a maré bem reduzida. Então nós tomamos um banho de praia e vimos um peixe enorme entre nós. Já era final de tarde e tomamos um sorvete na vila. Preço super acessível, nós pagamos lá R$ 20 por 3 bolas de sorvete. E aí, já era finalzinho de tarde, então aproveitamos para tomar esse sorvete. E aí nós fomos dar uma olhada nos outros lugares da vila. Nos falaram que essa vila ela é muito bacana à noite e deve ser para quem gosta dessas coisas.
o lugar é cheio de bar, lugares para comer petisco, gente que gosta de mar, etc. Então, para nós não é tanta vibe, então nós nem sofremos com essa informação, mas pelo menos podemos falar com as pessoas que nós conhecemos a vila de Jericoacoara. Então, logo após a vila de Jericoacoara, nós fomos para as dunas ver o pôr do sol lá. O vento é intenso, as areias batem em você e parece que estão te furando, mas vale a pena ir lá pelo menos uma vez também. Curtimos o pôr do sol e daí em diante já começamos o retorno para a Fortaleza, onde paramos num lugar, na Taverna do Manuel, eu acho que esse é o nome, para jantar e comemos bem lá. Eles não têm um sistema de janta por self-service ou por quilo. Lá eles fazem a porção e aí nós escolhemos uma porção que dava para o casal e partimos para cima. Ótimo. Então, essa foi toda a sexta-feira. Sexta-feira foi muito intensa. E aí, no sábado, foi dia de acordar bem cedo e ir em direção até Águas Belas, no litoral oeste de Fortaleza. Jericoacoara fica no litoral leste e essa praia, Águas Belas, fica no litoral oeste de Fortaleza. E aí, um ponto negativo em ir para o litoral oeste é que a estrada não estava boa. Isso gera um pouco mais de desgaste, porque você acaba demorando um pouco mais de tempo para percorrer poucos quilômetros. Então, tinha locais que tinham muitos buracos, tinha lugares que estavam em obras nessas BRs, mas dá para chegar super tranquilo, é só ter um pouco de paciência. Nós aproveitamos que no caminho ficava o lugar que tem a maior renda do mundo e tiramos muitas fotos, conversamos com o pessoal de lá, conhecemos uma rendeira que tem mais de 80 anos, continua firme e forte fazendo suas rendas. Após isso, chegamos em Águas Belas e que espetáculo! Primeiro, fomos entender sobre os passeios de buggy e decidimos por não fazer. Eles iriam nos levar em algumas lagoas lá no local, não estávamos muito dispostos para fazer esse passeio. E aí, decidimos por ficar lá na praia mesmo, onde tem diversas lagoas naturais, ou as piscinas naturais, que eles chamam. Então, lá na praia tem muitas estruturas de barraca, do qual eles não cobram preços abusivos para turista ou qualquer tipo de pessoa. Tanto que por lá nós pagamos em um coco, de exemplo para vocês, apenas R$5, Aqui na Pampulha eu já vi coco de R$8 e nós somos da cidade, Então, preço super acessível. Nós aproveitamos muito as piscinas naturais que se formam na orla e também tomamos aquele banho de mar top. Aproveitamos para comer um peixe também e voltamos para a cidade. Antes de voltar, fomos no local que é a maior rapadura do mundo. Lá eu aprendi que os alemães estavam tentando pegar a rapadura como algo deles da história. E o prefeito de uma cidade de lá, de Ceará, não gostou nada dessa história e fez uma rapadura que começou, se não me engano, no ano de 2007. Daí em diante, eles foram aumentando o tamanho da rapadura ano após ano. Eles sempre quebram a do ano. Imagino que de alguma forma chegam a consumir isso ou distribuir para as pessoas. E aí, eles constroem sempre, todos os anos, uma maior que a do ano anterior. E aí, quando voltamos para o Sesc, não podia faltar, fomos na igreja, curtiu a Arena Jovem da nossa terra, da Cidade 2000, e na volta passamos em um Subway para comer aquele clássico lanche deles, já que havíamos perdido a janta do Sesc, Então, os lugares lá no Sesc tem horários específicos das refeições, e aí nós não iríamos conseguir voltar a tempo e por isso fizemos a refeição fora de casa mesmo. Domingo foi um tempo para descansar. Como vocês já estão vendo, sexta-feira e sábado foram dias intensos, foram dias que nós acordamos muito cedo, passamos em viagem, tivemos que dirigir, bater volante, no caso do sábado, E aí, nós tiramos esse dia para descansar e curtir melhor as dependências do Sesc. Antes, nós fomos na Sara Sede do Ceará. Lá nós curtimos a presença de Deus e encontramos com irmãos maravilhosos por lá, além de ouvir uma palavra abençoada do bispo. Ao voltarmos, chegamos, almoçamos e após descansar um pouco, curtimos a piscina do Sesc pela tarde toda. Por lá, decidimos que após o jantar, iríamos fazer uma visita em
um lugar que prometia bastante compras. Esse lugar é a Feira do Beira-Mar. Essa feira reúne diversas barracas que vendem coisas típicas da região, roupas, coisas de praia, etc. É claro que nós já aproveitamos para comprar nossos presentes para as pessoas importantes para nós em Belo Horizonte e também aproveitamos para pegar nosso imã de praia. E após esse longo dia de descanso, mais administrativo, nós voltamos para o Sesc, pois outro dia prometia. Segunda-feira, pela manhã, nós decidimos voltar até o Mercado Central para comprar mais coisas. E após mais uma visita no Mercado Central, fomos em direção ao litoral leste. E aí, importante salientar que o litoral leste, ao contrário do litoral oeste, possui uma estrada muito boa. Existe somente um trecho que está em obras, mas a estrada é duplicada pela maioria da estrada, pouquíssimos buracos. Então, gostamos muito da estrutura para ir até a Praia da Lagoinha. Lá, nós somos surpreendidos com um mirante maravilhoso quando se chega no distrito e tiramos muitas fotos legais. Mas o objetivo mesmo dessa viagem até a Praia da Lagoinha era conhecer uma outra lagoa, a Lagoa das Almécegas. Lugar muito gostoso de ficar, com as redes na água, águas tranquilas. Passamos a tarde por lá e aí nós voltamos, achamos um coco lá, um lugar vendendo coco a R$2 gelado e R$1 natural. Então compramos coco por lá e tomamos na estrada. Depois voltamos para o Sesc para conseguir pegar a janta. Então esse foi o segundo melhor lugar que fomos, eleito por todos na viagem. Então, por mais que lá as praias são lindas, paradisíacas, águas quentes, águas tranquilas, nós gostamos muito das águas doces, gostamos muito das lagoas. Lagoa do Paraíso e Lagoa das Almécegas ficou de verdade na nossa memória. E aí, estamos chegando ao fim desse vídeo falando da terça-feira, porque como viajaríamos às 16 horas para chegar em Belo Horizonte às 22, nós decidimos não nos envolver com agendas que nos custassem muito tempo. Por isso, eu decidi apenas fazer uma compra na loja da Ceará Amor, no centro, e depois já voltamos para o Sesc para pegar o almoço. Nós arrumamos as malas, almoçamos e aí partimos para a devolução do carro na Foco. O check-in lá, por lá é interessante porque o check-in é 13 horas, então você não perde o almoço, já que o almoço começa às meio-dia. Então, em seguida, depois que almoçamos, fomos devolver o carro lá na Foco, não tivemos nenhum problema, e aí chegamos com bastante antecedência para o nosso voo de volta para Belo Horizonte, com conexão em São Paulo. Então, essa foi a viagem que nós fizemos para Fortaleza. O intuito desse vídeo é ser diferente de todos esses vídeos que existem de Fortaleza, de viagem, falando, mostrando, com mais ênfase as coisas que gastam, as recomendações. Aqui eu quis ser muito sincero com todos os nossos roteiros, com tudo que fizemos, e podemos dizer que nós amamos Fortaleza, voltaríamos em Fortaleza. O povo é muito hospital, a galera recebe muito bem as pessoas por lá, os preços não são ruins, os preços são bons para turistas, isso, e fora, os lugares paradisíacos que nós visitamos, com certeza nós visitaríamos de novo e ainda faríamos outros roteiros para conhecer outros lugares, porque eu tenho certeza que daria para conhecer muito mais lugares se ficássemos por mais tempo lá. Então, bom, eu não cheguei a fazer a conta certinha de quanto nós gastamos, mas eu posso deixar aqui uma estimativa para vocês. A passagem por pessoa custou R$1.200, nós ficamos por lá durante 7 dias, sendo que 2 dias são perdidos por causa da viagem, Então, nós alugamos o carro por esses dias também, onde por pessoa deu R$200, a gasolina do carro por pessoa deu R$60, que gastamos lá para fazer essas viagens para Águas Belas, para a Praia da Lagoinha e para o centro, esses eventuais lugares que nós gastamos a gasolina. Na hospedagem nós gastamos cerca de R$1.000 por pessoa, lembrando que a pensão aqui era completa, então café da manhã, almoço e janta,
Na viagem para Jericoacoara, que foi o nosso único investimento com passeio, nós gastamos 330 por pessoa, então 250 mais 80 de taxa, que totaliza 330 por pessoa, 40 para entrar no Buraco Azul e mais 40 para entrar lá na vila de Jericoacoara. E aí os custos com alimentação e souvenirs por pessoa deu cerca de R$ 100, talvez um pouquinho mais, mas no geral esses são todos os custos que eu me lembro de ter pagado para essa viagem por pessoa. Então, se você for fazer a conta, 1.200 com 1.000, 2.200, 2.400, 2.500, 2.830 com mais 60, 2.890, quase 2.900 para fazer essa viagem por pessoa. Valor que ficou super em conta e com toda certeza nós faríamos essa viagem novamente para Fortaleza. E você, já foi em Fortaleza? Comenta aqui o que você mais gostou de fazer em Fortaleza. Me dê feedback sobre esse vídeo e até o próximo vídeo de viagem, que não sei quando vai ser, mas quis trazer aqui esse relato, esse vlog, esse relato da viagem para Fortaleza, que para nós ficou na nossa memória para sempre. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!